Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje no Evangelho nós vemos Jesus no último dia da festa dos tabernáculos, quando ele está em Jerusalém e diz ao povo que quem tiver sede, que venha até ele e beba. E quem crê nele, ele fará brotar no seu interior uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Diante dessas palavras, os chefes dos judeus procuram prender Jesus. Querem dar um basta em tudo isso porque o povo começa já a ficar impaciente diante de uma falta de posição desses chefes enquanto aquilo que Jesus está fazendo. Então, a passagem de hoje nos mostra os comentários, porque as pessoas dizem: ele não é o profeta? Não será ele o Messias? E aqui começamos a ver a divergência que existe dentro do povo. E os judeus, os chefes dos judeus, querem acabar com isso, prendendo Jesus. Alguns, então, começam a ir em contra dessa ideia de Jesus, Messias, dizendo: não, mas o Messias, quando vier, vai ser da família de Davi, vai ser de Belém. Não, Jesus é da Galileia. Aqui, depois eu vou voltar para falar de dois aspectos interessantes. Então, os chefes dos judeus, os fariseus, os sumos sacerdotes, mandam os soldados, os guardas do templo para prender Jesus. Eles vão, ouvem o que Jesus estava falando, pregando, anunciando, e depois voltam sem Jesus e eles perguntam: ué, mas cadê o homem? Cadê Jesus? E eles falam: ninguém jamais falou como esse homem fala. Eles mesmos ficaram impressionados. Então, os fariseus vão à loucura, cheios de raiva, começam a falar mal dos próprios guardas, blasfemando contra eles, justamente dizendo que esse povo que não entende nada da Escritura é maldito. Justamente por causa da sua ignorância, eles estão vivendo aquela situação. E agora eu vou aproveitar este momento para fazer uma reflexão com vocês. Existe muita divergência até hoje sobre Jesus. Uns o admiram, outros o odeiam. Uns o seguem, outros o perseguem. Uns creem, outros não. Existe muita ainda divergência no mundo moderno sobre Jesus. E nós, cristãos, nós católicos, precisamos ter muito claro quem é Jesus. Ter a certeza de quem ele é. Porque vamos ter que enfrentar muitas vezes, em primeiro lugar, a falta de conhecimento de Jesus, guiada por um preconceito. Apesar de tudo que Jesus já fez, de todas as suas pregações e milagres, os chefes dos judeus se negam a acreditar no Senhor. Não querem acreditar. Essa é a palavra, eles não querem. Não é que tem alguma coisa que diverge. Não, eles não querem acreditar em Jesus, por mais que ele faça. Quando precisamos vencer preconceitos, é muito difícil. E por isso que você e eu precisamos ter claro quem é Jesus. Em segundo lugar, é preciso vencer a ignorância. Eu fico às vezes preocupado quando vejo católicos que não sabem dar razão da sua fé. Fico preocupado quando encontro pessoas que não sabem responder àqueles que não creem, àqueles que não seguem, àqueles que nos perseguem, aqueles que falam mal de nós e da nossa fé e não têm respostas. Por quê? Porque não conhecem a própria fé. Nunca leram o catecismo, conhecem muito pouco da Bíblia. Se formos falar então dos documentos da igreja, da tradição, então que não conhecem nada. Tem pessoa que não sabe sequer o que foi o Concílio Vaticano II. Como nós não conhecemos a nossa fé, como vamos defendê-la? Se nós não conhecemos Jesus, como vamos defendê-lo? E aqui entra um ponto importante da acusação que fazem contra Jesus. Eles não acreditam em Jesus porque o Messias tem que ser da família de Davi e tem que nascer e vir de Belém. Ué, mas é exatamente o que Jesus é. José é da família de Davi.
Tudo bem, não é o pai natural de Jesus, mas São Mateus, no seu evangelho, faz questão de mostrar a todos nós que José faz parte da casa de Davi. E por outro lado, eles chamam Jesus como Jesus de Nazaré. E parece que não conhecem exatamente aonde Jesus nasceu. Não conseguem ver coisas no Senhor porque na verdade também desconhecem. Então, um segundo ponto, a ignorância. Quando nós somos ignorantes na nossa fé, quando nós somos ignorantes no nosso conhecimento, nós dificilmente chegaremos à verdade. Por isso, meus irmãos, é importante que nós, católicos, busquemos uma formação através de leituras, de cursos, de encontros, de retiros. É importante que nós conheçamos aquilo que compreende a nossa fé, senão não vamos dar razões de Jesus, não vamos fazer as pessoas entenderem por que eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, o Redentor. É porque se nós não temos essa base, não saberemos dar respostas às interrogações das pessoas. Então, aparece no final da passagem Nicodemos, que, por um lado, quando vê a discussão entre os guardas e os fariseus, sai ao encontro deles que não trazem Jesus preso e diz, olha, mas na nossa lei é preciso primeiro conhecer e escutar os dois lados antes de se prender alguém, de se acusar alguém. E ele é escorraçado pelos outros, perguntaram para ele se ele por acaso também era galileu como Jesus e se por acaso ele também desconhecia as Escrituras. Isso para a gente ver que mesmo quando nós falamos a verdade, nós nem sempre seremos acolhidos. Nicodemos tenta defender Jesus timidamente nesse primeiro momento e já é colocado de lado. Nem sempre a sociedade vai aceitar os nossos argumentos, mas nem por isso nós vamos deixar de falar. Mas para poder falar com precisão, com exatidão, com profundidade, precisamos vencer a ignorância. Precisamos vencer a ignorância para superar os preconceitos dos outros. Portanto, é sua missão conhecer a sua fé. Ânimo e coragem, porque cada vez que a gente conhece mais de Jesus, mais a gente se apaixona. Conheça o Senhor e você será um apaixonado por Ele. Deus te abençoe e um bom dia para você.